o ministério e a obra do Espírito Santo. O pessoal do Creio ali é do Creio. Daqui, você é do Creio também, é a camiseta ali. Deus abençoe vocês, viu? Sejam sempre bem-vindos, viu? Graças a Deus. Nós estamos na aula de pneumatologia. Vocês estiveram na aula anterior? Na primeira aula? O dia de Pentecostes. Qual o significado desse dia para Israel e para a igreja? Qual o significado? Tem uma significância, o dia de Pentecostes. E isso não surgiu após o arrebatamento, após a ressurreição de Cristo. Isso vem de lá de trás do Antigo Testamento, lá nos dias de Moisés, da lei mosaica. Então, aqui eu separei aqui três termos aqui relacionados a essa festividade. Observe que eu coloquei festividade aqui no singular. Eu não coloquei no plural, porque trata de uma festa só. São 3 termos e é uma festa só. Então vamos aqui pela primeira, a primícias. Primícias trata-se da festa que eu repito, é a mesma festa das semanas e Pentecostes. Agora, por que trata dessa mesma festa e tem 3 nomes? Porque se é a mesma festa, e por que 3 nomes? E aqui nós vamos dissecar. Primeiro que esta palavra primícias é a primeira, eu coloquei a primeira colheita, mas o certo é o início da colheita. E essa primeira colheita era chamada de primícias. Observe que esta colheita era dividida em 3 etapas. Quantas etapas eu falei? 3. Primeira, segunda e terceira. Essa colheita, a primeira etapa da colheita era primícias. O nome era primícia. A segunda etapa, nós estamos falando aqui ainda, viu? Na colheita lá. A segunda etapa era chamada a colheita geral. A terceira etapa era chamada de restolho. Restolho ou espigas. O que era que acontecia na primeira colheita? O lavrador fazia essa primeira colheita e ele não usufruía. Sabe o que era que ele fazia? Ele levava para o sacerdote e oferecia para Deus. Ou melhor, oferecia para Deus através do sacerdote. Porque o camarada fazendo isso, na primeira, ele estava com o gesto de fé, isso na lei mosaica. Estava dizendo, em outras palavras, para Deus: Senhor, eu estou te entregando aqui as primícias e eu tenho certeza que a colheita geral será um sucesso. Tu entenderam ou não? Então, por isso que eles entregavam essa primeira colheita em prol de agradecimento por antecipação da colheita geral, que ia ser um sucesso. E aí vinha a terceira etapa dessa colheita, chamada de restolho ou respigas. Na terceira colheita, não era para colher. Por quê? Porque era para deixar para os pobres, os necessitados, os estrangeiros, os forasteiros e os animais do campo. Deus não permitia que o lavrador fizesse essa colheita. Pois bem, dito isso, essa colheita tinha um significado escatológico. Se referia, sabe o quê? A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Vocês já leram na Bíblia que Cristo é a primícia dos que dormem? Já ou não? Já, né? 1 de Coríntios, capítulo 15. Do verso 20, me parece que o verso 20 e o verso 24. Tá por aí. Entra esta palavra aqui. Cristo é a primícias. E aí, ó, Cristo é a primícia. Ele não é as primícias. A primícia dos que dormem.
Por que a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a sair. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é a primeira colheita, foi a primeira colheita. Esse ato aqui estava apontando para a ressurreição de Cristo. A terceira etapa é aqueles que morreram, não subiram no arrebatamento, mas não aceitaram o anticristo, eles vão morrerem. O restolho é justamente o restolho, o restolho da colheita são aqueles que não vão subirem no arrebatamento, vão ficarem, porém não vão aceitar o anticristo e nem o seu sistema. Aí vão morrerem. Aí sabe o que é que vai acontecer? Eles morrendo? Quando Jesus vier para reinar no milênio, eles vão ressuscitarem. Capítulo 20 do Apocalipse. Então vamos aqui para aqui. Isso aqui acontecia, certo? As três colheitas. E sendo a mesma festa, mudava de nome. Por exemplo, a festa das semanas, era a mesma festa. Era chamada de festa das primícias, festa das semanas e depois festa do Pentecostes. Por que festa das semanas? Porque eram 7 semanas. Eu fiz assim porque a outra mão está aqui, viu? Então, por que festa das semanas? Porque eram 7 semanas em festa. E começava que dia? Começava depois da Páscoa. Festa da Páscoa, aí contava 7 semanas. 7 vezes 7 dá quanto? 49. 49 dias, 7 semanas. No dia de número 50, no 50º dia, era o dia da festa do Pentecostes. Por isso que a palavra Pentecostes, e aqui nós vamos já para outra aqui. Aqui vocês entenderam, né? Tudo está interligado. Aqui, ó, Pentecostes. Essa palavra Pentecostes não está no Antigo Testamento. Por que não está? Porque é uma palavra grega. É uma palavra grega que significa 50º. 50º dia. 50º dia. Esta palavra surgiu durante o período interbíblico, quando a cultura helenística prevalecia, e a cultura helenística, ela influenciava o mundo inteiro, os judeus pós-cativeiro começaram a utilizar esse nome aqui, referindo a essas mesmas festas, mas começaram a usar esse nome, Pentecostes, que significa 50º, que significa 7 semanas, 49, e aí no 50º, que era o dia de número 50, aí se comemorava. Por isso que Lucas registra assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.